O anime começa em uma linda noite, e foca em uma garota pulando em cima de um prédio. Após isso, nos mostra um garoto saindo de casa, escondido em plena madrugada, pela primeira vez na vida, e sente que esse é o local que pertence. Seu nome é Yamoriko, 14 anos, segundo ano do fundamental. A vida dele estava indo muito bem, pelo menos era o que ele achava, e após recusar uma declaração de amor, ele acabou ficando pensativo, não entendendo o que é gostar ou não de alguém. As amigas da menina que ele rejeitou foram tirar satisfação com ele, o perguntando por que ele a rejeitou, e de repente não conseguia se importar com mais nada, e virando seu maior problema, a insônia. Que não importava o que ele fazia, não conseguia dormir. Depois de esborrachar no balanço, ele senta em um banco normal e recebe uma notificação em seu celular. E fica todo assustado, achando que seus familiares descobriram que ele saiu de casa. Quando ele olha o seu celular novamente, é apenas um cupom, o deixando calmo novamente. Enquanto andava pelas ruas mexendo no celular, vê que as pessoas estão apenas comentando sobre bebidas. E percebe que nunca tentou beber antes. Ele acaba vendo uma máquina de vendas de bebida e compra para tentar experimentar. No momento que ele compra, a menina do início do episódio aparece do lado dele. Ele fica muito tenso com a situação e acaba falando que foi um engano e apenas tenta fugir. Mas ela fala para ele relaxar, que ela não vai levá-lo para a polícia nem nada do tipo. E tira seu capuz, o deixando perplexo. De algum modo ela sabe que ele tem problemas para dormir e fala que vai ajudá-lo. Ela pergunta o motivo das pessoas ficarem acordadas à noite, sendo tudo se resumindo a uma razão. Essas pessoas não estão satisfeitas de uma maneira que passaram o dia. Ela mostra para Yamori uns homens bêbados, dormindo tranquilamente em um banco, sem nenhuma reclamação. Elas acordam, simplesmente para dar um toque aí. Yamori pergunta se ela conhecia aqueles caras. Ela fala que nunca viu na vida dela. Ele não entende o motivo dela agir com os estranhos. E ele descobre que essa é a hora da liberdade. E que nunca ficará satisfeito se não liberar suas inibições. Após ela falar isso, ele simplesmente começa a correr até aqueles bêbados. E simplesmente dá um toque aí neles também. Para ver se era fácil assim liberar essas suas inibições. Quando ele foi fazer o toque aí, o homem simplesmente vomita. Mas todos ficam rindo, agindo naturalmente, falando que ele sempre faz isso. Depois que Yamori saiu do local, a menina pergunta como foi se soltar um pouco. Ele resume tudo em 2 palavras: nada mal. Os dois continuam a andar juntos, e a menina pergunta se ele está conseguindo dormir um pouco. Ela do nada chama um moleque de 14 anos que nunca viu para a casa dela, e claramente ele aceitou sem nem pensar 2 vezes. Ela falou que é para dar desconselho para pessoas que não conseguem dormir, e ajudá-las a resolverem seus problemas. Quando Yamori chega na casa dela, ele só vê 4 coisas: um lençol junto com 2 travesseiros, uma caixa de som, guardanapos e uma lixeira. Ficando com uma cara totalmente sem reação, ela só fala uma palavra quando chega em sua casa: deite-se, e começa a tirar o seu casaco, que a cobre toda, mostrando que sua roupa de baixa é apenas um mini shorts e uma blusa que cobre os peitos, deixando Yamori apenas com pensamentos errados. Mas quem não pensaria? Ele a pergunta se ela vai fazer coisas safadas com ele. Ela só fala que é apenas um cara e uma garota dormindo no mesmo futon. Yamori, após ouvir isso, fala 8 palavras em menos de 1 segundo, sendo elas: desculpa, tenho que ir, estou com medo, adeus, e tenta fugir. Mas a menina é muito mais rápida que ele, falando que tudo bem, só vai ser uma pontinha. E eu pergunto se ele quer dormir, e fala que quando acordar vai se sentir melhor do que nunca. Ele deita no futon, olhando pra cima, enquanto ela fica olhando diretamente para ele, falando bem baixo, táticas para ele dormir. E Yamori fica pensativo novamente, se perguntando se ele não se importa mais, e que qualquer um consegue perceber que ela era maluca. Mas por algum motivo ele se sentia relaxado, tem ideia de fingir que está dormindo e ir pra casa. Quando ele começa a fingir que está dormindo, a menina vê se ele realmente está dormindo. Ela acha que ele está dormindo de verdade, fazendo uma cara medonha, enquanto olha para ele e começa a rir. E ela vai para cima dele, falando que não aguentava mais, mostrando as presas, falando itadakimasu, e partindo para o pescoço de Yamori, tirando seu sangue. Ela fica impressionada com o sabor do sangue dele. E Yamori acorda e pergunta o que raios foi isso. Liga a luz e percebe que tem sangue no seu pescoço. E a menina fala que tinha um mosquito gigante em seu quarto, sendo esse o motivo do sangue em seu pescoço. Mas Yamori não é burro, obviamente não acreditando nessa história, e pergunta se ela era um vampiro ou algo do tipo. E ela admite. Yamori achou que também tinha virado um vampiro. No início parece que ele estava assustado, mas após a vampira negar para ele, Yamori ficou um pouquinho chateado e pergunta por que ele não se tornou um vampiro. Ela fala que chupar sangue é apenas para comer, e para se tornar um vampiro depende de muitas coisas. Yamori fica indignado por ela não ter o transformado em vampiro. Fica perguntando por ela por que ela não fez isso. Ela fala que para uma pessoa se transformar em um vampiro, primeiro essa pessoa precisa
se apaixonar por um. Ele fica meio perdido sem entender esse motivo, super estranho. Mas parece que em vez dele ficar envergonhado, ela que ficou envergonhada, apenas por dizer a palavra apaixonar. Ele sai para fora novamente. A vampira bebia uma breja e explicava de um jeito melhor para Yamori de como se tornar um vampiro. Ela fala que é igual quando uma criança nasce, depois de um homem e uma mulher apaixonados acasalarem. Yamori fica perguntando o motivo dessa analogia e fica todo agoniado ouvindo a palavra acasalar, fazendo a vampira perguntar a sua idade, o chamando de pivete. Após descobrir, mas parece que a vampira é muito mais infantil do que Yamori, ficando tímida de verdade falando sobre acasalar e sobre amor. Yamori fala que não sabe dessa coisa de amor, e nos mostra o verdadeiro pensamento do que ele queria falar em certos momentos, como querendo xingar as garotas que foram interrogar após rejeitar sua amiga, mostrando que não queria falar com seus pais. Enfim, nos mostra a verdadeira face, e fala que sabe que não deveria estar fazendo isso. E do nada a vampira começa a voar, perguntando como foi sua primeira noite, como foi dar um passo fora de suas normas, e que esse é o local mais longe que pôde ir de todas as coisas que ele desgosta, e que seria um desperdício se parasse de fazer isso. E Yamori acaba descobrindo seu verdadeiro jeito de viver e pede para a vampira transformá-lo em um vampiro. E quando ela vai falar toda tímida de novo as normas de se tornar um vampiro, Yamori corta, falando que já sabe disso e que vai tentar se apaixonar por ela. Ela fala que não vai fazer nada além de sugar o seu sangue. E só depois de tudo que descobrimos seu nome, Nazuna. E antes dessa noite terminar, Nazuna o leva para o alto de um prédio, falando que ia ensinar a ele o significado de aproveitar a noite, o empurrando do alto de um prédio. E antes que ele caia do chão, Nazuna o segura e começa a voar pela cidade com ele, com Yamori no colo. Yamori só tem algo a dizer, que isso é apenas demais.